Estamos aqui em nossa casa para falarmos um pouquinho sobre o Evangelho. Gostaria já de comunicar a todos que vocês ganharão 2 pontos, porque desvio equivale a 2 pontos. De acordo com o Dr. José Carlos de Luca, que falou isso numa palestra, eu estou apenas copiando, né? Hoje nós vamos falar sobre o tema que vocês já devem ter observado, que é divulgar o Evangelho no privado. É um pouco estranho à primeira vista quando nós observamos esse assunto, esse tema, mas ao longo da nossa colocação aqui, creio que ficará um pouco mais claro para todos nós. Nós vamos falar sobre um versículo de Mateus, exatamente que traz para nós esse conteúdo desse tema. Eu tenho feito um estudo aí através do YouTube, que hoje para nós ajuda muito, né, com todo o material que nos é disponibilizado. E esse estudo chama-se Estudo Minucioso do Evangelho, onde a proposta é estudar o Evangelho versículo a versículo, sem pressa. Um estudo, dependendo do versículo, ele pode demorar até mais do que uma reunião de cerca de 1h30 aproximadamente. Então, não temos o estudo, a verdade é que não há pressa para o estudo, né? Temos realmente observar, porque nós sabemos que o Mestre Jesus, ele tem bilhões de anos à nossa frente. Então, para que a gente possa entender um pouquinho daquilo que ele quis nos dizer quando ele esteve aqui conosco, vai demorar alguns séculos, talvez alguns milhares de séculos, para que a gente consiga absorver. Então, realmente o estudo minucioso é necessário para que a gente consiga fragmentar frase, palavra por palavra, para conseguir, de repente, ter um pequeno entendimento da lição. E o versículo de hoje está em Mateus, capítulo 12, versículo 16, que diz assim: e advertiu-os para que não tornassem público. Somente isso. E advertiu-os para que não tornassem público. Lógico que eu vou trazer o contexto para que a gente possa ter o entendimento. Mas é curioso observar que o Evangelho, quando ele foi escrito, deixado para nós, ele não tinha essa divisão em capítulos e versículos. E isso se deu há muito tempo, aliás, muito tempo após, não é? Um grupo que foi organizar esses estudos. Então, eles dividiram em capítulos e versículos, mesmo porque, naquela época, não existia negrito, nem itálico, nem sublinhado. Então, como que eles davam o destaque para algo que eles achavam importante? Dividir num versículo, né? Então, se eles não ligaram essa pequena frase que sozinha parece sem nexo, se eles não ligaram nem no versículo anterior, nem no posterior, é porque realmente aquele versículo tem algo a nos dizer, tem algo a fazer com que a gente possa refletir, não é? Dentro do contexto do que estava ocorrendo quando Jesus trouxe essa frase, era o momento em que Jesus estava já sabendo da condenação à morte. Então, havia ali uma turba numerosa, uma grande quantidade de pessoas, e ele faz um convite para que o seguisse. E eles, então, seguiram a Jesus, atenderam ao seu convite. E todos ali foram curados. A cura, aqui a gente pode ter um entendimento também sobre a questão da conversão.
Então, todos ali foram convertidos. E após isso, ele diz então para todos os que estavam ali, que estavam curados, para que não tornassem público. Entender por que será que Jesus não queria então que fosse publicado, que fosse divulgado ao público que não estava ali presente sobre essa cura que houve nessa grande multidão. Não é para divulgar o Evangelho, não é para a gente poder falar sobre, né, tão importante situação que aconteceu. Ele queria dizer que a gente não tornasse público, que a gente não levasse isso para a rua, para a praça, que pudéssemos trabalhar, portanto, o Evangelho no privado, dentro das nossas casas. Então, aqui ele faz uma distinção entre fora e dentro das nossas casas, falando que o primeiro movimento de todo aquele que se converte aos seus ensinamentos é trabalhar a sua vida familiar, é trabalhar com os seus que estão ali naquele processo, todos envolvidos. Então ele quer fazer com que as pessoas entendam que não é o momento inicial, não é o momento para sair divulgando o Evangelho no público, e sim procurar essa interiorização de todos esses ensinamentos e trabalhar profundamente dentro dos nossos lares. O Evangelho se divulga primeiro no privado, tendo como plateia a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, ali no café da manhã. É dessa forma que nós precisamos trabalhar o Evangelho. Depois desse trabalho inicial, aí sim nós temos uma oportunidade de levar o Evangelho para o público. Porque, segundo alguns autores, falam muito que o público é viciante. Quando você se coloca à disposição no público, onde você tem uma multidão, onde você tem uma plateia, onde você tem um auditório, isso se torna, de alguma forma, viciante, não é? Então, e Jesus trouxe para nós essa situação na sua própria vida, se a gente observar que ele esteve... Nós temos relatos de que Jesus esteve lá com em torno de 12 anos nessa vida pública, falando lá com os doutores da lei, com grande propriedade inclusive. Depois dessa passagem, portanto, dos 13 aos 30 anos, não se tem notícia de nada a respeito de Jesus, porque sua vida pública iniciou-se aos 30 anos aproximadamente, né? O que ele fez nesse período, dos 13 aos 30 anos? Trabalhou o Evangelho no privado, trabalhou o Evangelho dentro do seu lar, ajudando seu pai a produzir cadeira, a produzir mesa, ajudando a Maria a sovar o pão, ou seja, fatos do cotidiano que a gente supõe que não tem relação, mas que tem muita relação com o Evangelho de Jesus. Ele teve, portanto, apenas 3 anos de vida pública e que trouxe todo esse conteúdo para nós. E aí nós temos até uma sugestão de proporcionalidade, onde nós trabalhamos cerca da nossa vida, Vamos supor que pudéssemos dividir a vida e colocássemos uma porcentagem de 80% para que a gente trabalhe no privado e 20% para que a gente possa, então, atuar no público.
Nós temos uma semana de 168 horas. Pegando 24 horas por dia, vezes 7, temos 168 horas. Se a gente considerar que vamos a uma casa religiosa divulgar o Evangelho no público 1 hora por semana, e as outras 167 horas? O que será, talvez, da nossa própria consciência? O que será cobrado quando nós desencarnarmos, chegarmos ao plano espiritual? Será que será apenas computada essa única hora semanal que nós estamos aqui divulgando o Evangelho, ou vai ser computada toda essa parte que eu fico fora daqui, trabalhando esses ensinamentos do Mestre Jesus? O que temos feito dessas outras horas que estão disponíveis para nós? Como trabalharmos o Evangelho dentro das nossas casas? O palestrante a que me refiro, que faz esse estudo, ele deu ele mostrou como que é, por exemplo, quando você pela 5ª vez no dia busca o celular que a sua esposa ou o seu esposo esqueceu em algum lugar, com todo carinho, com toda a dedicação, né? Sai pela casa e ainda chama de meu amor. Isso é vivenciar o Evangelho, numa atividade simples, que parece simples, mas é que realmente é onde nós nos mostramos, né? A nossa reação, muitas vezes, fala muito mais do que quando nós estamos agindo. Reagindo, nós mostramos aquilo que temos dentro de nós, né? Nós estamos rodeados por nuvens de testemunhas, portanto, temos um auditório que está sempre nos observando. Como estamos divulgando o Evangelho? Quando nós estamos na padaria, no supermercado, no banco, na rua, dentro do carro, como estamos divulgando o Evangelho? Agora me lembro de uma história que o Haroldo Dutra conta a respeito dele próprio, andando de carro pelas ruas de Belo Horizonte, e que uma pessoa o fechou daquela forma que a gente gosta bastante. E aí, ele imediatamente, no ímpeto, ou seja, na reação a reação é o problema nosso, ele já ia abrindo o vidro para falar algumas coisas bonitas ao rapaz que fez isso, né? O filho dele, que acho que na época tinha 13 anos, se não me engano, disse assim para ele: pai, e se essa pessoa for alguém que assiste às suas palestras? Ele logo fechou o vidro e continuou o trajeto, né? Então nós estamos rodeados de testemunhas. Os nossos filhos, principalmente, estão sempre ali, observando-nos a todo instante, nossa reação para as situações. E essa cobrança é muito comum quando os nossos filhos sabem que nós participamos de uma entidade, de uma casa religiosa, seja ela aqui uma casa espírita ou qualquer outra, né? Quando vão falar assim, bem, né? Mas é isso que você aprende lá na casa que você vai, na casa espírita que você frequenta? Isso quebra a perna de qualquer um, né? No livro Renúncia, temos a história de Alcione Villamil. Alguém já ouviu dizer? Já ouviu falar? Para quem leu, logicamente, conhece, né? Sabe muito bem da sua história. Mas essa moça, ela trabalhou exatamente o Evangelho no privado, pois
ela não está dentro de um livro de história, ela não está presente em algum filme, ela não teve uma presença como figura pública. Tudo que ela fez a respeito do Evangelho, tudo que ela praticou de boas ações foi no privado. Ela era filha única de uma aposentada por invalidez, bordadeira, solteira, que cantava na porta de Notre-Dame para sustentar a família. E fez todo esse trabalho com grande afinco, com grande perseverança. Então, trabalhou exatamente o Evangelho no privado. Ela não tinha não era uma figura pública. Aliás, é curioso a gente observar que as obras de Emmanuel, que são 5 os romances, né, que contam aí algumas das reencarnações dele próprio, contam histórias de pessoas que viveram no privado especialmente, o Evangelho no privado. Dessas 5 obras, apenas uma delas conta a história de alguém que era um homem público, que é o primeiro livro, Paulo e Estevão, que conta a história do apóstolo Paulo. Né? As outras 4 obras exatamente contam histórias de pessoas anônimas, para nós, no geral, mas não para o plano espiritual. Porque são justamente essas 4 pessoas que trabalham efetivamente o Evangelho no privado. Para relembrar, a Lívia Lentulus, que está no livro Há 2000 anos, Quinto Varro, que está no livro Ave Cristo, Célia Lúcius, que está no livro 50 anos depois, e Alcione Villamil, que está no livro Renúncia. Todos esses 4 personagens trabalharam de forma anônima, vivendo o Evangelho entre 4 paredes. Isso que fizeram em sua vida. O próprio apóstolo Paulo teve esse momento de inversão, quando ele teve aquela visão às portas de Damasco. Ele ficou, de certa forma, com a sua voz travada, de molho, entre aspas, no privado. Ou seja, ele ficou anos sem falar em público, porque ele foi aprender essa dinâmica do Evangelho, que vem primeiramente no privado, para depois ir ao público. Logo após essa aparição de Jesus, ele foi viver numa casa de uma lavadeira, vivendo no privado. Depois disso, ele foi para um cotidiano doméstico do casal Áquila e Prisca, vivendo no privado. Mais a seguir, ele foi para o cotidiano doméstico da Casa do Caminho, onde ele também trabalhou a parte no privado. Resolveu buscar o seu pai, só que o pai não o aceitou e ele passa a viver então como humilde tecelão ali em Tarso mesmo, onde ele tinha nascido. Quando chegou na igreja de Antioquia, ele ficava nas últimas cadeiras, conversando com as pessoas que chegavam ali pela primeira vez à igreja, e numa oportunidade Barnabé deu a palavra a ele para ver como ele se sairia, já que ele era uma pessoa que tinha uma eloquência verbal, e foi um grande fiasco. Foi uma grande vergonha, quase que o tiraram dali do púlpito, porque ele estava justamente trabalhando essa inversão, de deixar para trás o homem público, passar a viver o homem privado, para aí sim, novamente, ir trabalhar a questão do Evangelho no público. E fez tão bem, né, graças a Deus, porque sem o papel desse nosso irmão, talvez a gente não teria o cristianismo nos dias de hoje, aqui no Ocidente. Né? Alcione, no capítulo 1 de Renúncia,
onde ali vão falar sobre o padre Carlos, que é o nome até do próprio capítulo. Ela, adolescente, questiona como é viver no sacerdócio. Ela tinha vontade de viver a vida de sacerdócio, então pergunta, e o padre Damiano, à ocasião, que era uma das reencarnações, foi uma das reencarnações de Emmanuel, então responde a ela o seguinte: a meu ver, o lar é o primeiro ambiente de experiência de vida religiosa. Olha só, a pessoa que estava ali com um cargo dentro da igreja, que tinha todo o interesse para que Alcione se tornasse, né, uma das pessoas, né, dentro do sacerdócio. Mas mesmo assim ele diz: o lar é o primeiro ambiente de experiência de vida religiosa. Primeiro, primordial, preferencial. É lá que você precisa começar a trabalhar a sua vida religiosa. Então, ela fica pensativa, né? No livro Pais e Filhos, nós temos a história de um agente público que é curioso, eu trouxe para a nossa reflexão, né? Falando sobre esse livro Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos, é do Dr. Alberto Almeida. E ele fala do templo da convivência. Esse agente público, ele exercia a sua função pública de forma bastante ética. Era uma pessoa muito íntegra, muito probo, né? Por quê? Essa retidão, essa integridade dele, ele tinha aprendido com seu avô. Aí nós vamos ver a questão do exemplo que nós, enquanto família, estamos oferecendo aos nossos filhos, principalmente, a todos aqueles que nos rodeiam. Por quê? Ele, na convivência com seu avô, teve uma situação em que o avô era fazendeiro, né? E o avô repreendeu duramente um dos seus funcionários porque ele, não sabe-se por que razão, estava adicionando água ao leite para vender e ganhar mais dinheiro. Então ele teve esse exemplo do seu avô e que repercutiu em sua vida como profissional. Então veja como que pequenos fatos desse evangelho no privado vão atingir a nós lá na frente. A importância do diálogo e da exemplificação, que são os alicerces da educação dos nossos filhos, né? Fundamentais. E o Dr. Alberto Almeida, ele traz para nós uma reflexão para que a gente possa pensar sobre como está sendo as nossas interações com os nossos filhos, a qualidade das interações. Porque, lógico que hoje, nos dias atuais, a mulher, tanto quanto o homem, precisam trabalhar, precisam realmente sair para trabalhar, como antigamente não era dessa forma. Mas, no momento em que nós estamos juntos ali, como está sendo esta qualidade dessas interações? É uma oportunidade que a gente está, de repente, perdendo para esse exemplo, para essas situações. É curioso nós pensarmos que Paulo, no livro Paulo e Estevão, adverte as mulheres romanas que estavam terceirizando a educação dos filhos, porque elas, à medida que tinham altas posses, tinham possibilidade de muitas escravas e deixavam os filhos, portanto, com as escravas e terceirizavam essa parte da educação. E veja que hoje, de repente, a gente possa estar numa situação bem parecida no século XXI, né? Dr. Alberto Almeida diz assim: os pais devem buscar criar não somente tempos de encontro, mas, sobretudo, templos
para o encontro. Qualidade. Ele dá alguns exemplos, né? Fala da situação da mãe, por exemplo, que pega a filha e fala que vai ao shopping para ter um tempo com a filha, só que, na verdade, o tempo dela é com a vitrine. Ela não tem a interação com a filha está ali apenas por estar. Isso não é qualidade de interação. Ou quando o pai também, ele fala que chama o filho para ir ao parque, para brincar, mas está totalmente entretido. Hoje já não está nem mais em moda, né? O jornal. Hoje já estaria no celular, né? Vendo as notícias pelo celular, mas ele diz aqui do jornal. Quer dizer, o filho está ali ansiosamente chamando pelo pai para que o pai participe das brincadeiras e ele está ali realmente fora da situação. Ou os pais que levam os filhos para a escola, não é? Só que ao invés de aproveitar aqueles momentos dentro do carro, poder dialogar, conversar, se inteirar mais das situações que vem acontecendo, simplesmente liga o rádio e fica atento às notícias e não aproveita esse instante para um diálogo mais afetuoso. Ele chama-nos a atenção porque ele diz assim: nós podemos estar juntos fisicamente, mas distantes emocionalmente. E aí ele também chama a atenção para ver como que nós estamos distribuindo o nosso tempo e atenção em relação às demandas dos nossos filhos. Porque muitas vezes acabamos nos preocupando com aquilo que a criança vai comer, com a escola, se ela é boa ou se ela não é, com a academia, para que ela tenha uma atividade física, com as roupas de grife que ela precisa ter para ficar igual aos amiguinhos. Com tudo isso nós nos preocupamos e esquecemos às vezes de passar a eles especialmente valores éticos, observando as suas necessidades afetivas. E aí a gente pode pôr tudo a perder. Isso, veja, é um psiquiatra trazendo para nós, não sou eu quem está trazendo, né? Então é importante a gente observar esse recado dele. Então a gente pode estar pondo tudo a perder, todos esses investimentos que nós achamos que estamos fazendo, porque essa criança vai ter lá na frente algum desalinho sentimental e comportamental, e aí nós vamos ter que pagar terapeutas, médicos, psicólogos, psiquiatras, justamente para suprir aquilo que nós esquecemos de deixar a eles. Portanto, fica o recado do nosso irmão Dr. Alberto Almeida para que a gente possa ter essa convivência de maior qualidade, passando a eles esses valores éticos e morais e principalmente a amorosidade. Ele diz assim: pesa mais um átomo de exemplificação da teoria do que uma tonelada de teoria sem a prática. Pesa mais um átomo de exemplificação da teoria do que uma tonelada de teoria sem a prática. Padre Villamil continua a conversa com Alcione, que nós estávamos falando, e diz assim para ela: dentro de suas paredes, as paredes do lar, nobres ou plebeias, há sempre grandes tarefas a realizar. A gente não se dá conta. Procuramos tarefas externamente, sem saber que dentro das quatro paredes, sendo elas nobres ou plebeias, há sempre grandes tarefas a realizar. E continua: suponho que o ambiente doméstico resume nossa oficina primacial, segundo os desígnios de Deus. Oficina, trabalho, remete, a nós pensarmos que é ali onde nós devemos trabalhar mais.
Aí no lar se encontram material e ferramentas adequadas ao serviço da salvação. Olha só, dentro do nosso lar nós temos material, nós temos ferramenta para a nossa salvação. Ou seja, a mensagem quer nos dizer o seguinte: a gente não precisa sair do portão para fora para divulgarmos o Evangelho. Dentro da nossa casa, dentro do nosso portão, nós já estamos com todo o ferramental, com todos os materiais que nós precisamos para a nossa salvação. Para a gente pensar um pouquinho. Quinto Varro, quando desencarna, um benfeitor da espiritualidade quis trazer para ele uma homenagem, quis fazer para ele uma homenagem pelo trabalho que ele havia executado. Ele diz assim: paladino da nossa causa, honrou todas as oportunidades recebidas. Paladino, ou seja, é representante da nossa causa, representante do cristianismo. Veja só a força que o benfeitor dá a esse nosso irmão. Honrou todas as oportunidades. Que oportunidades ele teve? Será que ele pregou em todas as igrejas ali da região? Será que ele foi o autor de algum evangelho? Será que ele converteu o imperador romano? Não. O que ele fez foi viver o evangelho no privado, desde o momento em que ele acordava até o momento que ele ia dormir. Isso foi o que ele fez. E honrou todas essas oportunidades que ele recebeu. E aí nós estendemos não só ao nosso lar, mas no nosso trabalho, na rua, na padaria, onde nós estivermos. São oportunidades de a gente vivenciar o que o Evangelho veio nos trazer. Aqui o nosso irmão diz assim, né? Falar em público é fácil. Eu compreendo que algumas pessoas têm alguma dificuldade, têm receio de falar em público, mas de certa forma, com qualquer, vamos dizer assim, qualquer técnica que se aprenda, você consegue falar em público. Não é nada absurdo, né? Agora ele diz assim: renunciar no privado é que é difícil. Falar em público é fácil, renunciar no privado é a nossa maior dificuldade. Para encaminharmos-nos para o término da nossa reflexão, nós podemos pensar que a divulgação do Evangelho no público vai muito bem. Nós temos aí infinidades de canais de YouTube, infinidades de opções para aprendermos. O Evangelho está sendo divulgado muito, em todas as denominações religiosas. Dentro do próprio Espiritismo, quantas opções nós temos? Você não consegue acompanhar o número de aulas e de palestras que são lançadas dia após dia. E cada dia eles lançam novos canais e novas pessoas abrem o seu canal para divulgar. Nós temos o nosso aqui, por favor, se inscreva. Isso está indo muito bem, obrigado. E fica a reflexão para nós. Se temos essa divulgação tão grande em massa, por que o mundo está como está? O que tem acontecido? Qual é o problema? A sugestão do nosso irmão, que eu falei que fez esse estudo, ele diz assim: é sinal de que o lugar que estamos pisando na bola é o privado. É sinal de que o público vai bem, mas estamos pisando na bola, entre aspas, quando nós pensamos nessa divulgação do Evangelho no privado. Nós só estamos vivendo o Evangelho no ambiente público, não é? No privado
estamos deixando a desejar. E ainda digo mais, como ele nos sugere, se todos nós aqui presentes vivenciarmos o Evangelho no privado, nós podemos retirar esse móvel daqui, que não vai precisar mais ter palestrantes ou ter pessoas aqui falando sobre o Evangelho, porque nós já estaremos vivenciando o Evangelho em todos os momentos da nossa vida. Portanto, seria aí talvez um momento de desemprego em massa dos palestrantes. Mas seria ao mesmo tempo uma ótima oportunidade, porque nós aí saberíamos que estamos realmente vivenciando o Evangelho de Jesus em todas as circunstâncias que a vida nos traz. No livro No livro Fonte Viva, nós temos uma mensagem intitulada Lealdade, que vem para deixar para nós a cereja do bolo aqui, que diz assim, uma parte apenas, né? Lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos. E guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. Às vezes nós pensamos que estamos no lar errado, não é? Não é possível. Deus deve ter errado, me colocou aqui, mas eu não sou desse lugar aqui. Não é aqui o meu lugar. Aqui ele diz, lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior, que nos supervisiona os destinos. Olha só que importante nós observarmos isso, né? Ele supervisiona a nossa vida, Ele está ali a todo momento nos dando um amparo. E guardemos lealdade às obrigações. Que obrigações são essas? Justamente vivenciarmos com aqueles que estão ali o Evangelho. E continua, e agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Então, meus amigos, se a gente vivenciar o Evangelho e ficarmos aí pensando quando será o momento da gente trabalhar no público, não se incomode que a própria lei vai nos elevar a esse patamar quando for a hora, né? Que a gente possa se preocupar, então, de divulgar, de vivenciar o Evangelho no privado. Muita paz a todos e até uma próxima, se Deus quiser.